sou o Lucas Souza, eu sou natural de São Paulo, capital, palmeirense, gente boa. E eu cresci e me criei em São Paulo. E quando eu fui para um internato no Paraná, estudei 3 anos no internato chamado IENS. É um internato muito legal, se você nunca ouviu falar, é da hora, vale a pena. E depois de lá eu fui para o NASP, né, fazer faculdade de educação musical, de licenciatura em música. E assim, eu tô resumindo bastante, porque é uma história bem longa, mas quando eu cheguei no NASP, que eu decidi, meu vestibular não tinha sido para licenciatura em música, tinha sido para teologia. Só que, infelizmente, eu não passei na entrevista da prova de teologia. E eu, desde pequeno, eu cresci na igreja e o pessoal sempre ficava me chamando de pastorzinho e tal, ainda mais quando eu estava no internato, que eu comecei a comportar. Então eu pregava em algumas igrejas e o pessoal ficava assim, nossa, você leva todo jeito para ser pastor e tal. Então eu fui colocando isso na minha cabeça, que eu ia ser pastor e que eu ia fazer teologia. Só que eu não passei, eu fui bem na prova até, só que quando chegou na hora da entrevista, por algum motivo eu acabei não passando na entrevista. E por esse motivo eu me revoltei um pouquinho, porque na minha cabeça o único meio que eu teria de fazer as coisas para Deus seria através da teologia, sendo pastor. E eu sou de uma família musical, meu pai ele sempre foi envolvido com música na igreja, já foi diretor de escola de música, e desde pequenininho, quando eu tinha 2 anos, meus pais me colocaram num conservatório. Então, música pra mim era um hobby, eu não gostava muito de estudar quando eu era mais novo, música, eu ia porque meus pais pediam para que eu fosse, mas eu decidi fazer faculdade de música, já que era uma coisa que eu gostava bastante. Por mais que era um hobby, mas eu gostava, então acabei indo para a faculdade de música. Sem saber, e eu não tinha nem ideia do que essa mudança impactaria a minha vida. Mas quando eu cheguei nos primeiros anos da faculdade foram bem complicados. Sabe, você acabou de chegar na faculdade, 18 anos, então você tem vários amigos e tal, você vai meio que tentando saber o que você quer fazer da vida, espiritualmente falando, academicamente, enfim. Meus primeiros anos foram bem turbulentos na faculdade, quando eu estava estudando lá. Mas quando eu cheguei no meu segundo ano da faculdade, no NASP é uma faculdade que tem muita gente que vai fazer missão, sempre. É bem forte esse negócio de missão. E eu tava louco para sair do país, que eu queria conhecer outros lugares. E eu falo isso mesmo porque tem muita gente que fala assim, não, eu senti que Deus me chamou para o campo missionário. Eu não vou mentir para vocês, meu objetivo é que quando eu fui falar com missão, eu queria ir conhecer outro país. Queria sair do Brasil, queria respirar novos ares, enfim, viajar. E eu lembro só que eu não queria fazer uma missão de longo prazo, que é de 1 ano. Eu queria fazer uma missão ali de 15 dias, uma missão de férias. E lá no NASP tem 2 escritórios, tem o escritório da AFM e tem o escritório do Núcleo de Missões, que eles são um do lado do outro. Eu não sabia a diferença dos dois. E eu entrei no escritório da AFM achando que era o núcleo, porque a AFM não oferece missão de 15 dias, só de 1 ano. O núcleo oferece missão de 15 dias. E eu cheguei lá na AFM, eu conheci o pastor Samir Costa, e a gente começou a conversar, e eu falei, nossa, quero ser missionário e tal. E ele falou assim, você é músico, né? Eu falei, eu sou músico. Eu falei, cara, a gente tem um projeto que é pra você, que é na Tailândia. E ele me falou do projeto, eu simplesmente me apaixonei pelo projeto. Só que ele começou a falar assim, olha, então o processo é assim, aí você fica lá num período de 10 a 12 meses, mais ou menos, e aí você volta. Eu falei assim, nossa, mas é de 1 ano? Você é de 1 ano? Eu falei, poxa, não sei se eu quero ficar 1 ano, porque eu gostava muito dos meus amigos que estavam na minha turma, eu queria me formar com eles. E eu falei, olha, eu vou dar uma pensada, eu vou ali no núcleo, ver qual missão, qual projeto que eles têm. E eu fui pro núcleo de missões. Só que nenhum dos projetos que o núcleo tinha me chamaram a atenção. Como a Tailândia tinha me chamado. Eu tinha me apaixonado pela Tailândia e nada estava tirando essa paixão, esse brilho que eu fiquei pela Tailândia. E aí eu orei bastante, tentei empurrar alguns amigos para ir junto comigo para a missão. Alguns deles entraram no processo, só que desistiram no meio do caminho. Eu acabei me inscrevendo para ficar 1 ano na Tailândia. E quando o meu segundo amigo que eu chamei desistiu na arrecadação, o pastor Samir chegou para mim e falou assim, olha, a gente não costuma enviar missionário sozinho para o campo. Ainda mais, principalmente que naquela época eu tinha um inglês ali básico, intermediário. Dava para sobreviver, mas não era lá aquelas coisas. Era bem ruimzinho, na verdade. E ele falou assim, olha, e se você quiser esperar aparecer alguém para ir com você.
Eu lembro que eu fui pra casa, conversei com meus pais, eu orei bastante. Falei, cara, já tô aqui, Deus não me chamou pra ir com alguém, Deus me chamou pra ir sozinho. Pra ir sozinho sim, me chamou pra ir pra Tailândia, sozinho, com alguém, não importa. E eu falei pra Deus, falei assim, então tá bom, então vamos. E eu falei, pastor, ó, eu vou fazer a missão na Tailândia sozinho, se alguém for comigo ou não, eu vou sozinho. E foi a melhor decisão que eu tomei de ir sozinho. Porque eu passei um mês na África do Sul em treinamento, não tínhamos tradutor, então era praticamente 8 horas do dia escutando inglês. E ali eu já tive umas experiências com Deus bem interessantes em relação a quando Deus ele te chama para fazer alguma coisa, ele vai te capacitar. E eu tava com bastante medo, porque eu não tinha me esforçado muito com o inglês antes, porque eu tive a oportunidade para estudar, para melhorar antes da missão, e eu fiquei preguiçoso. E quando eu cheguei lá, eu percebi que eu tava sofrendo, normal. Vocês são brasileiros, já vieram pra cá e não falavam inglês antes, vocês devem imaginar como que funciona isso. E eu ali tendo aula e não entendendo nada das aulas, e até que eu fiz um combinado com Deus, a gente foi para um acampamento lá e eu levei minha Bíblia em inglês, e eles acordavam a gente cedinho de manhã para ler a Bíblia. E daí foi quando ele chegou pra mim, eu falei pra Deus, eu falei o seguinte, olha, minha Bíblia é em inglês, eu tenho que ler 2 horas desse negócio, eu não leio nem em português 2 horas, imagina em inglês, mas eu quero fazer um combinado com o Senhor, que eu vou ler minha Bíblia em inglês durante todo o meu período no campo missionário, se o Senhor me ajudar a entender o que eu vou estar lendo. Então, eu aprendi a falar inglês bem por causa da Bíblia. E eu fui pra Tailândia, cheguei no campo missionário e eu quero focar agora um pouquinho como que eu vim parar aqui na Índia. Eu dei esses detalhes que eles são importantes. Mas quando eu cheguei na Tailândia, a banda sinfônica da Andrews foi fazer uma turnê na Tailândia no ano que eu estava lá. E por coincidência, eles não levaram o claronista deles. O clarone é um instrumento, é um clarinete, eu sou clarinetista, é um clarinete mais grave, que eu tinha aprendido a tocar 2 anos atrás. E um ano antes de eu ir para a missão, eu tive uma experiência bem aprofundada com o clarone, porque eu tive que tocar para orquestra a parte do fagote, que é um outro instrumento e bem difícil. E eu tive que me esforçar bastante para aprender várias coisas com o clarone. E na época eu odiava isso. Só que isso me ajudou a, enfim, tocar bem e melhorar e desenvolver bastante. E por coincidência, nessa viagem para a Tailândia, eles estavam precisando de alguém que tocasse clarone. E aí eles ligaram lá na minha escola e falaram assim, olha, vocês têm alguém aí que dá aula de clarinete ou que pode estar tocando clarone na turnê? E aí o diretor da escola falou assim, a gente tem nosso professor de clarinete aqui. Mandei um vídeo pro maestro, o maestro gostou e eles me chamaram para fazer a turnê. Fiz a turnê por 1 semana com eles, viajei, toquei e fiz amizade com o pessoal da Andrews que estava lá, fiz amizade com o maestro e eu nunca tinha pensado em vir estudar aqui nos Estados Unidos. Eu estava muito feliz com o meu curso no NASP, eu já tinha algumas ideias do que eu queria fazer, ainda mais naquele momento que eu estava no campo missionário, meu sonho era voltar, eu estava conversando com uma pessoa naquele momento, então meu sonho era voltar para o NASP, casar e terminar a faculdade e voltar para o campo missionário. E era isso. E então, nessa turnê, o maestro da banda chegou pra mim e falou assim, olha, você nunca pensou em estudar na Andrews, fazer um curso lá e tal? Eu falei, olha, sei lá, acho que é legal, mas é muito caro, né, pra mim. Eu tenho um curso muito bom ali no NASP, que é o curso de música do NASP, é um curso muito bom. E, enfim, eu falei, não tô muito interessado, não. Mas eu falei assim, aí o pessoal começou a me falar um pouco do projeto aqui. Eu falei assim, olha, o único jeito de eu ir pra Andrews é conseguir uma bolsa, né? Mas eu sei que é muito difícil conseguir bolsa na Andrews e tal. Eu falei assim, realmente, é bem complicado. Mas vamos fazer o seguinte, depois que terminar a turnê aqui, me manda uma mensagem no Facebook, que eu vou te mandar alguns detalhes aqui sobre bolsa. Quem sabe, se você se interessar, você vem pra cá. E aí, passou, eles foram embora e aquilo ficou na minha cabeça. E aí ele mandou os detalhes das bolsas pra mim. E a única bolsa, tinha bolsa de 70%, 80%, só que você que é brasileiro, você entende que, tipo, um desconto de $10 mil tá de boa, mas ainda tem 20 mil, entendeu? Pra pagar, que é muita grana. E eu tava na praia, eu fui pra uma praia lá da Tailândia, eu tava nas minhas férias, eu tava com um amigo meu. E era uma praia que ficava perto do aeroporto, e era de noite, e a gente tava ali esperando o nosso voo, que era 5 horas da manhã, a gente falou assim, vamos ficar na praia esperando. E eu falei, mano, eu vou dar uma andada aqui, vou trocar uma ideia com Deus. E aí foi quando eu mais uma vez, fiz um combinado com Deus. Que eu falei pra ele, foi o seguinte, olha, o Senhor sabe o que eu quero, o Senhor sabe que eu quero voltar pro campo missionário, eu
se eu for para Andrews, eu vou ter que voltar alguns anos, eu vou demorar mais tempo para me formar, ou seja, mais tempo para ir para o campo missionário de novo, enfim. Mas me apareceu essa oportunidade. E eu não sei, talvez, é muita coincidência, assim, não acredito em coincidência dos caras terem vindo aqui e eu ter tocado com eles. Então eu quero fazer um combinado com o Senhor. O único jeito que eu for para Andrews é se eu conseguir uma bolsa de 100%. Se eu não conseguir bolsa 100%, se for 95%, eu não vou para Andrews, eu vou ficar no Brasil. Isso foi meu combinado com Deus. Amém, vida continua. Eu, sinceramente, assim, por mais que eu estava estudando bastante já o clarinete, eu não acreditava que eu tinha capacidade de conseguir uma bolsa nos Estados Unidos, faculdade americana, de 100% por causa do clarinete. Porque como funciona essa bolsa? Você manda vídeo e você vai competir com várias pessoas do mundo inteiro que tocam outros instrumentos que também querem vir para Andrews. E eles vão avaliar o seu histórico e vão avaliar se você toca bem, porque eles querem que você toque por orquestra e para a banda deles. E eu mandei meu vídeo. Não estava perfeito, pra mim o vídeo estava, assim, não estava horrível, mas não estava tão bom. E na minha cabeça eu falei, cara, eu não vou conseguir essa bolsa. Enfim, demorou muito tempo, voltei para casa da Tailândia, não tinha recebido nenhuma resposta. Já tinha, enfim, passou mó tempo, eu já estava meio que já pensando em começar a minha vida no Brasil. E quando eu mandei uma mensagem para pra chair do departamento de música. Eu falei, e aí, você já decidiram? Porque eles falaram que eu ia receber uma mensagem mesmo se eu não fosse aprovado. E daí eu falei, e aí, eu que não recebi nada ainda, você quer saber que eu preciso começar a minha vida, né? Fazer algumas coisas. Eu falei assim, olha, me desculpa, a gente teve um problema aqui e tal, mas você vai receber o e-mail hoje à noite. E aí de noite eu recebi uma carta do principal da Andrews, falando assim, olha, que eu tinha recebido uma bolsa de 100% para estudar aqui na Andrews. E na hora eu fiquei tipo, fiquei super feliz, obviamente. E não consegui acreditar, meus pais também ficaram super orgulhosos e tal. E, enfim, a realidade é que hoje eu tô aqui estudando aqui. Demorei muito, eu fiquei 1 ano estudando online por causa do Covid, que foi é uma outra história, mas foi uma prova pra mim, porque é muito ruim você ter uma cabeça em um lugar onde você não tá e você tem que se preocupar também no lugar onde você tá naquele momento. Então, pra mim foi muito complicado a época do Covid ali, que eu não conseguia tirar meu visto. Mas eu consegui vir pra cá, tô estudando aqui hoje. E, sinceramente, já aconteceram muitas coisas aqui que eu já percebi que foi Deus, assim, sabe, moldando minha vida, mesmo quando eu não mereço, que a gente não merece, eu gosto de falar que a gente é muito cabeção, a gente pisa muito na bola, a gente é muito vacilão com Deus. Mas desde que eu cheguei aqui, eu percebo Deus me guiando aqui na Andrews. E eu ainda tô descobrindo o porquê que eu vim pra cá. Se eu falar pra vocês que eu já sei o propósito de eu estar aqui nos Estados Unidos, eu não sei ainda. Eu tô descobrindo aos poucos. Mas do jeito que eu fui chegar aqui, eu sei que tem um porquê, que talvez eu vou entender daqui. Porque eu não entendi o porquê de ter que aprender a tocar clarone quando eu tava no NASP. E por causa do clarone, o clarone me tirou de um país e me levou para um outro país para poder estudar. Então, a gente não sei ainda, mas é isso. Independente do que você faz, independente se você acertar na sua vida, ou se você é um ótimo cristão ou um péssimo cristão, Deus ele vai estar sempre com você, te abençoando nas coisas que você for fazer. E se você decidir entregar a sua vida, é engraçado, eu não estou falando que se você for fazer missão, você vai ganhar uma bolsa para estudar numa faculdade. Mas o fato de eu ter decidido sair da minha zona de conforto por 1 ano, me trouxe tantas coisas. E não sou só eu moro com um cara que é o André, não sei se vocês já conhecem a história dele ou vão conhecer, mas o cara, ele já aconteceu tantas... Eu lembro quando a gente foi pra África do Sul junto, ele falou assim, cara, eu vou estudar na Andrews um dia. E naquela época, perspectiva nenhuma financeira, principalmente da gente estar vindo pra cá. E hoje nós dois, a gente tá morando junto aqui na Andrews. A ideia é que, tipo, uma coisa, eu acho muito da hora que eu gosto de falar isso pras pessoas. Não tenha medo de sonhar, entendeu? A gente tem muito medo de sonhar porque a gente tem medo dos nossos sonhos não serem os sonhos de Deus. Mas Deus, ele também sonha com a gente. E tenha certeza que independente se você estiver na sua casa, se estiver em um outro país, a questão não é tipo, é só se eu estiver nos Estados Unidos eu vou estar abençoando outras pessoas. A questão de você abençoar outras pessoas é você decidir isso e pronto. Onde você estiver, você vai estar sendo bênção. E Deus, ele vai sonhar com você. Se você tem um sonho de estudar aqui nos Estados Unidos, o que te impede é você botar seu pé no chão. Pô, não tenho dinheiro, não tenho isso. Olha, metade dos brasileiros eu acho que estão aqui não tinham dinheiro para vir para cá.
A diferença é que a gente às vezes tem muito medo de sair da nossa zona de conforto. E eu vou dizer pra você, quando você sai dessa zona de conforto, vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida. Meu nome é Lucas e eu sou prova viva que Deus pode escrever lindas histórias na sua vida.